Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Prólogo. Existem pouquíssimos motivos para um encontro entre duas figuras encapuzadas no meio da noite. Sem qualquer surpresa, a lista é tão curta quanto indecorosa. Para algumas pessoas é amor, para a maioria é desejo. Desejo de dinheiro, desejo de um propósito, desejo de vingança. Mas em alguns casos é o amor que instiga esses desejos. Ou melhor, a perda de um amor. Apesar de raras, essas contradições estranhas costumam ser trágicas. Um homem se encosta na parede, a expressão impassível escondida sob o capuz enorme. Já se passaram vários minutos, mas a súbita onda de impaciência parece se esgueirar sobre ele. Cada olhar cauteloso começa a pesar sobre os ombros cobertos pela capa, porque enterrada no fundo do capuz está uma mente que grita para que continue, abafando com persistência uma voz muito mais suave, persuasiva, que lhe diz para ir embora. Uma voz que o faz sentir dor. Mesmo assim ele se encosta ainda mais na parede, como se quisesse se ancorar naquele momento, naquela decisão, antes de inevitavelmente afundar nas consequências. O luar escorre entre as pedras lascadas do beco. Isso o deixa inquieto por algum motivo inexplicável, como se dedos pálidos estivessem abrindo caminho na sua direção. Sim, ele prefere o sol à sua oposta fantasmagórica. A figura encapuzada endireita a postura subitamente ao ver uma sombra se aproximando, furtiva. Ela para diante dele, transformando-se em algo muito mais tangível, mais mortal. Os dois ficam talvez, cara a cara, apesar de os capuzes esconderem qualquer sugestão de característica que os identifique. Você sabe o que fazer? A voz da segunda figura soa como ouro, majestosa e suave. Tem a prática de tecer as palavras em algo muito mais bonito do que o significado por trás delas. Até certo ponto, responde o primeiro homem. Ele alterna o peso entre os pés, arrastando as botas gastas nas pedras irregulares, a mente ainda gritando acima da voz suave que lhe diz para fugir daquela decisão condenatória. Muito bem. A segunda sombra enfia uma das mãos no bolso. Espero que não me desaponte. Não posso prometer nada. Tirando a mão de dentro da capa, o homem segura uma pesada bolsa de moedas no ar frio da noite. Isso deve bastar para garantir que você faça valer a pena para todo mundo. O primeiro estende a mão para a bolsa, engolindo em seco ao sentir o peso das moedas de prata. Deve servir. Agora, a segunda figura baixa a voz, a coisa precisa parecer real, entendeu? Deve fazer com que eu acredite em você. A voz do primeiro homem sai baixa. Farei isso. A batalha dentro da sua mente ruge ainda mais alto, mas ele aprendeu a ignorar o ruído constante do caos, bem como faz agora. Porque nada pode salvá-lo do seu destino, nem mesmo aquela voz persuasiva e gentil. Assentindo ligeiramente sob o capuz, o estranho começa a deslizar em silêncio para as sombras. Por que você quer isso? A curiosidade leva a figura em conflito a deixar escapar a pergunta. Esperando uma resposta, ele aperta a bolsa contra o peito, aproveitando a sensação de segurança tangível. As sombras, astutas como sempre e ansiosas por ouvir, parecem se inclinar para perto. Tudo que o homem oferece é uma teia de palavras suaves por cima de um dos ombros. Todo ato brutal nasce do amor. Por si só, esse entendimento une até mesmo os aliados mais improváveis. Mesmo encapuzados e envoltos em sombras, os dois estranhos jamais se sentiram tão expostos. Capítulo 1. Paedim. Uma gota de sangue pinga no chão, sujando o mármore imaculado embaixo das minhas pernas trêmulas. Olho a mancha escarlate, com os ouvidos zumbindo e a visão turva. Mel. É só mel. Rios de fiapos vermelhos descem pela minha perna, escorrem rápido, a ponto de me deixar trêmula. Ou talvez seja a percepção lenta do meu destino que faz a sala do trono girar como a argola de aço que aperta meu polegar. Pisco os olhos para o chão lustroso, olhando a casca de uma garota refletida em mim. Seu rosto está sujo,
os olhos assombrados por um futuro que ela ainda não viu e jamais imaginou que veria. O cabelo prateado roça nos ombros, pálido como o rosto suado ao qual se grudou. Ela balança, como uma criança dançando em cima dos pés de seus pais. As mãos estão algemadas às costas, com sangue fluindo da pele ferida. Ela está acabada. Está assombrada. Está prometida. Mas não pode ser verdade. Eu tirei seu chão. E ele vai me matar por isso. Tem de me matar. De repente meu peito está apertado demais, a respiração presa na garganta, junto à torrente de palavras que estou reprimindo. Porque a morte é o destino para o qual vim me preparando por toda a vida, é o destino que mereço. Sinto nas pontas dos dedos sujos que pingarão para sempre com o sangue de outras pessoas, no ser gravado sobre o meu coração acelerado, me marcando como fraca. A morte é a única constante na minha vida, como uma velha amiga que lapida cada um dos meus segredos sombrios para transformá-los em arma. Ela me chama de fraca e tudo que eu ouço é comum. Ela diz que estou condenada e tudo que ouço é uma promessa séria. É a mão dela que meus dedos ensanguentados procuram, porque existe conforto em sua proximidade. Agora não há nada além do zumbido no meu ouvido e a quietude ensurdecedora do desconhecido. Paedin. Corrijo a postura e as figuras altas ao meu redor fazem o mesmo. Ele poderia ter me chamado de traidora, de assassina, de uma comum que enfraquece nosso reino de notáveis. Porque esses são os únicos nomes pelos quais esta corte me conhece. Os únicos nomes que toda a ilha cuspia enquanto eu era levada num desfile até o rei deles. Simplesmente resumem a insignificância da minha curta existência. Meu olhar desvia lentamente do desenho que meu sangue pintou no chão. Mel. É só mel. Sapatos lustrosos ocupam toda a minha visão, o brilho preto se fundindo em pernas de calças igualmente escuras. Meu olhar sobe pelo tecido justo e pelas costuras que cobrem o corpo forte por baixo. Elevo meus olhos e me deparo com a fivela do cinto antes de saltar para a caixa que repousa, inocente, na palma da mão levantada. Sei o que está dentro da caixinha de veludo, posso vê-lo brilhando com o canto do olho. No entanto, não fico olhando para ela, como se isso pudesse impedir a algema brilhante de escorregar pelo meu dedo. Ainda mais acima está a camisa amarrotada. Acompanho cada botão até que meu olhar se acomoda no início do pescoço e no colarinho ao redor. Ainda não o encarei de fato desde que minha sentença saiu de sua boca. Você será minha esposa. É como se eu tivesse sido lançada de volta nas provas e no jogo igualmente desafiador de fingimento que as acompanhava. Nelas eu não suportava encará-lo, a não ser que quisesse ver o rei me encarando de volta. Mas eu matei o homem que um dia vi refletido nos olhos verdes do filho. Edric Azer me assombra apenas nos fragmentos da minha mente e no coração despedaçado que escavou. Eu me certifiquei disso. Ainda assim, não consigo me obrigar a olhar para Kit. Minha garganta queima. Posso ter criado algo muito pior do que o pai dele. Paedin. Sua voz está espantosamente suave, me lembrando de uma época em que isso não seria chocante. Olhe para mim. Não é a primeira vez que diz essas palavras ao ver que evito intencionalmente seu olhar. Mas agora há muito mais mantendo meus olhos afastados dos dele, um passado muito mais catastrófico do que a semelhança a um rei que mandou matar meu pai. Existe traição, existe dor, e a história não é facilmente esquecida pelos reis que a escrevem. Mas a leve familiaridade na sua voz faz com que eu erga o queixo, e meu olhar deslize do colarinho amarrotado e vá de encontro ao dele. Olhos verdes, como eram e como sempre serão. Ele olha para mim e eu olho para ele. Uma criminosa sem pai e um filho sempre tentando agradar ao dele. Como éramos e exatamente como sempre seremos. E pela primeira vez desde aquela batalha na arena, realmente nos enxergamos. Seus lábios se repuxam em algo sinistro demais para ser um sorriso, mas suave demais para ser uma careta. Como se usasse a própria aparência de modo formidável. A futura rainha de ilha não baixa a cabeça para ninguém. Minha boca fica seca ao som das suas palavras enquanto a corte inteira se inclina para ouvi-las. A incredulidade deles é palpável, misturando-se à nuvem de confusão coletiva que paira densa sobre nossas cabeças. Dezenas de olhares me atingem, acompanhando a cicatriz que desce pelo meu pescoço e o sangue que mancha a minha pele. Eles assimilam essa versão nova da paladina prateada, a que cortou aquilo que lhe dava tal título. Meu cabelo curto faz pouco para esconder o estrago tão aparente que agora carrego no corpo. A corte fica boquiaberta diante do que deduz pela minha aparência. Sou uma psíquica que não está nem perto disso. Uma comum que de algum modo sobreviveu às provas do expurgo, cometeu traição, matou o rei e ainda está aqui, diante deles, viva, contra todas as probabilidades. É então que ouço o sussurro da morte ecoando no canto mais escuro da minha mente.
A parte de mim que aceitou a ruína iminente no momento em que soube o que significa não ter poder neste reino. Agora ele me chama de rainha, mas tudo que ouço é uma zombaria. Porque esse destino pode ser pior do que a própria morte. Tire a algema dela, ordena o rei num tom casual. Perco a respiração ao sentir os calos roçando minha pele. Cai. Minha cabeça gira, sou incapaz de me conter. Incapaz de me concentrar em qualquer coisa, a não ser na necessidade ardente de olhá-lo. Mas não são seus olhos cinza que encontro. Não, estes são castanhos, sombrios com ódio explícito. Não são os olhos que procuro em cada multidão. Não são os olhos que me examinam com uma reverência que eu adoro. Não são os olhos que contaram cada sarda salpicando meu nariz, cada tremor do meu corpo. Minha respiração falha diante do imperial que cortou descuidadamente a algema do meu tornozelo no campo de papoulas. É dele a culpa de cada gota do meu sangue manchando este piso de mármore. Seus movimentos são tão rudes quanto as mãos que puxam sem cuidado algum a corrente que envolve meus pulsos, machucando ainda mais a pele por baixo. Lágrimas penicam nos meus olhos e eu pisco, me esforçando para contê-las. Balanço ligeiramente a cabeça, desafiando a fraqueza cada vez maior, e mordo o lábio trêmulo que a revela. Meu olhar examina o salão, meu corpo estremecendo de dor enquanto procuro pelo príncipe. Estou frenética, o olhar percorrendo rostos desconhecidos. Dane-se o fingimento. Dane-se a necessidade de me esconder. Dane-se tudo, menos ele, nós e esse momento em que preciso dele. Mas Kai não está em lugar nenhum. E pela primeira vez desde que roubei aquelas pratas dele na Alameda dos Larápios, me sinto completamente sozinha. O fecho estala. As algemas se abrem. Caem no chão, tilintando contra a pedra e espalhando sangue. O ruído ressoa na ornamentada sala do trono, um som definitivo. O som de uma liberdade que vem com um preço. Muito melhor. Afasto o olhar da multidão boquiaberta e encontro o rei dando um sorriso agradável. Esfregando os pulsos em carne viva, vejo Kit estender a mão que não está envolvendo a caixinha que eu evito. Pisco os olhos na direção da palma, de seu gesto de boa vontade. Este simples toque separa uma traidora de uma futura rainha. Quando meu olhar sobe até o rei, ele assente uma única vez, num gesto tranquilizador, mas sua expressão está entrelaçada a um lembrete. Não tenho direito de opinar sobre nada disso. Assim, quando minha mão suja de terra encontra a dele, manchada de tinta, deixo que Kit me puxe mais para perto. Me pergunto se ele ao menos suporta segurar a mão que cravou uma espada no peito do seu amado pai. Como se em resposta aos meus pensamentos acelerados, ele aperta minha mão levemente. O gesto tem a intenção de ser reconfortante, mas me assusta mais do que qualquer ameaça. Nós, ilianos, acreditamos ter derrotado a peste há muitas décadas. A voz de Kit se espalha na sala do trono, deliberada e dominante daquele jeito familiar que sei que ele aprendeu com o pai. Sim, nossos poderes são um presente da peste, mas também são uma afronta a ela. Porque foram os notáveis que saíram mais fortes de uma doença que pretendia nos matar. Foram os notáveis que protegeram nosso reino enfraquecido contra os conquistadores. São os notáveis que mostram sua força nas provas do expurgo. Murmúrios de concordância percorrem o salão, seguidos por uma onda de acenos de cabeça orgulhosos. Mordo a língua, a raiva crescendo até manchar minhas bochechas com um rubor. Eu não passo de um entretenimento comum, um exemplo de fraqueza. Fui posta num pedestal para ser cutucada e sondada, humilhada e envergonhada. Mas não foram somente os notáveis que sobreviveram à peste, foram. Sua pergunta faz a fúria esfriar na minha língua, deixando a boca seca. O tempo parece correr mais lento enquanto viro o rosto para ele e me agarro a cada sugestão não verbalizada. Não. Também houve os comuns e continua ele tranquilo. Os ilianos que conseguiram permanecer vivos mesmo sem adquirir habilidades. E depois de anos de coexistência com os notáveis, eles foram banidos e caçados continuamente devido à sua falta de poder. A palma da minha mão fica suada junto à dele. Todo o meu corpo se imobiliza, mas não sei se o que espero é minha sentença ou minha salvação. O rei, o Kit que um dia conheci, varre sua corte com aqueles olhos verdes. O cabelo louro espia por entre os fios sinuosos da coroa de ouro, brilhando como um halo. Quando ele fala é num tom deliberado, calmo, treinado. E se quisermos que nosso grande reino se mantenha de pé, receberemos os comuns de volta. Meus joelhos ameaçam ceder, mas Kit me segura. É como se ele suspeitasse de que isso fosse acontecer e agarrasse minha mão só para impedir que eu desmaiasse com suas palavras. Os rostos ao redor ficam turvos, bocas se movem, mãos se erguem em protesto. Mas não escuto nada, não vejo nada, não assimilo nada que não seja este instante e a esperança de cada momento seguinte. A boca de Kit se move de novo,
calando a multidão que ruge e o zumbido que toma conta de meus ouvidos. Todas as preocupações serão sanadas no devido tempo. Mas, para sua paz de espírito, vou elaborar rapidamente. Desde que me sentei no trono do meu pai, percebi a terrível situação para a qual Ilha se encaminha. Nas últimas semanas, fiquei sabendo mais sobre nosso reino do que em toda a minha vida. Inclinando a cabeça para uma figura na multidão, ele continua: Calum já foi meu prisioneiro. Já foi um líder da resistência, que eu acreditei ser extremista. Meu coração falha, meus olhos procuram até. Ali está ele, no meio da multidão. O primeiro sinal foi o cabelo louro claro, seguido daqueles olhos azuis atentos. Sentindo meu olhar, Calum balança a cabeça lentamente na minha direção. Comprimo os lábios, lutando contra o sorriso radiante que anseio por dar a ele. Em vez disso, pronuncio a gratidão dentro da mente, sabendo que com certeza está lendo meu redemoinho de pensamentos. Kit continua, calando os cochichos que cruzam a sala do trono. Entretanto, quanto mais eu o interroguei por seus atos de traição, mais ele me ensinou sobre meu próprio reino. Nossos recursos estão perigosamente escassos devido a várias décadas de isolamento. Dentro das nossas fronteiras não existe espaço suficiente para abrigar o número crescente de pessoas que vivem nas favelas, e os registros mostram que nosso suprimento de comida foi reduzido de modo alarmante no decorrer dos anos. A desgraça iminente de Ilha escorre suavemente da língua do rei, como se ele tivesse passado cada segundo desde que escapei olhando a lista de fracassos que seu pai lhe deixou. Minha mente salta para aquele momento no deserto escaldante, quando eu cuspi a verdade sobre a fragilidade deste reino diante de Kai. Toda a minha vida foi passada na favela, espremida e faminta. Não é um choque saber que os registros refletem uma escassez que eu conheço em primeira mão. Dor e Tando não vendem seus rebanhos, suas colheitas nem seu conhecimento de como se adaptar ao deserto. Kit percorre a multidão atonita com o olhar. Sem eles não podemos expandir nem comer. As águas de Ison, os baixios, ficaram muito mais traiçoeiras com o passar do tempo. Até os peixes se afastam do nosso litoral. Sua voz fica solene enquanto eu me agarro a cada palavra. Se não abrirmos as fronteiras e permitirmos que os comuns vivam entre nós outra vez, este reino de notáveis cairá. Os gritos aumentam antes que o rei os silencie usando apenas a razão. Mesmo assim, as cidades ao redor não farão negócios conosco se continuarmos sendo uma sociedade de notáveis. Quando meu pai deu início ao expurgo, há 3 décadas, Ilha cortou os laços com Dor, Tando e Ison. Eles perderam os nossos recursos e nós perdemos os deles, e a interrupção desse relacionamento não pode ser curada com facilidade. Agora, esses reinos se importam bem pouco com os notáveis. Uma sensação de calor começa a tomar conta do meu peito, parecendo tão estranho que quase não a reconheço como esperança. Mas eu testemunhei a animosidade de Dor sozinha, compartilhei o ódio deles pelos notáveis. Não porque os notáveis detêm poderes, mas pelo modo como tratam aqueles que não o têm. E depois de décadas de rejeição hipócrita, será necessário um tremendo gesto de boa vontade da parte de Ilha para instigar a paz. Estou cambaleando de novo. O gesto de boa vontade sou eu. Estou tonta, entorpecida diante do destino que me aguarda. Como uma comum, uma ilha unida é tudo com que sempre sonhei. Meu lar, um lugar onde eu não precisasse mais fingir ser algo que não era apenas para permanecer viva. Mas meu lado cético e beligerante diz que não é possível que Kit deseje isso, não quando seu pai fez tudo o que estava ao seu alcance para erradicar os comuns. Quanto a Paedin Grey, o som do meu nome me lança de volta, assustada, numa realidade inquietante. A traição dela não é o que parece. Nossa união servirá como uma oferta de paz aos reinos ao redor. Essa prova de confiança dará as boas-vindas aos comuns em Ilha e, portanto, incitará nossos vizinhos a reabrirem o comércio com os notáveis receptivos. Kit dá um sorriso tenso. Nosso casamento marcará o início do meu reinado, o mais forte que Ilha já viu. Analiso cada palavra, revendo cada sílaba para entender todas elas. Em seguida, Kit se vira para mim, e todo pensamento desaparece quando tira o anel da caixinha de veludo. Há um momento atordoante em que acho que ele pode me ouvir engolindo em seco, que pode ver o pânico crescendo nos meus olhos. É quando seu olhar suaviza e vejo o meu reflexo nele. Cada medo, cada vestígio de inquietação. Ele carrega tudo isso e muito mais. Porque o anel na sua mão trêmula representa tudo o que foi ensinado a odiar. E no entanto aqui está ele, indo contra o desejo do seu amado pai, para salvar Ilha. Assim, deixo que ele levante minha mão esquerda. Deixo que veja a disposição que esmaga qualquer preocupação. É minha vez de fazer a diferença que sempre sonhei, ainda que os argumentos do rei não se pareçam com os meus. Ele só deseja salvar este reino por qualquer meio possível.
ao passo que eu lhe ofereço minha mão apenas em troca de uma ilha unida. Sou o sacrifício pelo qual os comuns sangraram e morreram. Sou o poder que eles não têm. O anel treme em volta da minha unha quebrada. O olhar de Kit salta para o meu num silencioso pedido de permissão. Cada momento da minha vida me trouxe até aqui, a este fugaz instante de bravura. Confirmo com a cabeça e ele coloca o anel no meu dedo. Capítulo 2. Kai. Achei que conhecia o tormento, até que ele foi posto em seu dedo. Não. O tormento é tangível e brilha sobre a pele bronzeada dela. Encaro sem piscar o símbolo que meu irmão colocou no dedo de Paedin. É um vínculo. É infinito. É minha ruína. Uma gargalhada ameaça escapar por meus lábios entorpecidos. Não que ela não tivesse prometido ser minha ruína, que já não tivesse se tornado meu fim. Ela é a coisa mais destrutiva que já desejei. E no entanto, o que me destruirá é o diamante no seu dedo. Observo Paedin através dos espaços entre uma multidão boquiaberta, como farei pelo resto da vida. Serei obrigado a passar meus dias a serviço dela, mas jamais a seu lado. A sua sombra, mas nunca visto. Amando uma garota para quem me curvei muito antes de ela se tornar minha rainha. Kit se afasta deixando que a corte veja sua noiva por inteiro. O cabelo curto sussurra nos ombros a cada movimento lento da cabeça. O prata encontra a pele bronzeada, deslizando na cicatriz que desce pelo pescoço, até que a pele ferida brilhe como o gume afiado de uma lâmina. Seus olhos azuis cortam a multidão, atentos, rápidos e inseguros demais. Vou para trás de uma das muitas colunas de mármore que emolduram o salão, evitando seu olhar penetrante pelo que acredito ser a primeira vez. Sempre estive disposto a me afogar naqueles olhos de oceano, mas agora não posso nem ao menos pensar em me afogar se não for ela a âncora com a qual afundo. Perguntas são disparadas, cada qual beirando uma acusação. Eu me misturo ao caos, ouvindo a corte verbalizar uma perplexidade que também sinto. Porque esse era o último decreto que eu imaginaria sair dos lábios de Kit, e ele nem se incomodou em me informar a respeito. Viro a cabeça, praticamente sentindo a máscara de indiferença do executor se derretendo com a fúria que borbulha sob a superfície. As habilidades de cada pessoa nesta sala começam a exercer pressão sobre mim, implorando para serem liberadas. A raiva é uma emoção perigosa demais para eu me permitir sentir. Ela entorpece os sentidos e aumenta minha capacidade de portador até que tudo que reconheço seja o poder pulsando embaixo da pele. Mas não tenho ninguém para culpar além de mim mesmo. Eu fiz isso com ela, com nós dois, com cada momento que passei esperando que pai fosse o centro de todo o momento seguinte. Sou o monstro que a caçou. Sou a fera que a entregou a esta desgraça. E tenho medo de me tornar muito pior quando não estiver mais lutando para merecê-la. Um homem grita perto do meu ouvido, sacudindo a mão de um modo tão desagradável que penso em quebrá-la. Melhor ainda, talvez eu pegue emprestado sua habilidade como labareda e queime sua língua balançando na boca. Felizmente para o homem, a voz de Kit se eleva acima dos gritos que ecoam antes que eu tenha a chance de fazer alguma coisa impensada. Responderei a todas as perguntas numa reunião formal em breve. Depois disso anunciaremos nosso noivado aos reinos vizinhos. Noivado. É como se o chão se abrisse sob meus pés. Por que não ficamos naquele campo de papoulas para sempre? Eu passaria o resto dos meus dias fazendo coroas de flores se ela quisesse ser rainha. Minha rainha. Não de Kit, não de Ilha. Minha. Meu olhar vai até ela, acompanhando cada movimento. Kit dispensa a corte, silenciando cada conversa com um gesto da mão. Nesse momento, nesse movimento singular, vejo nosso pai. É como se fosse ele diante desta corte e Kit não passasse de sua sombra. Este rei não é o mesmo que vi há 15 dias antes de eu partir. Este rei é controlado, calmo e consciente de cada movimento que faz. Mas como sempre, meu olhar se volta para Paedin. Ela está atravessando o salão, a coluna rígida e os olhos voltados para a frente, fixos na criada que a espera ao lado da enorme porta a vários metros de distância. Risos de desprezo acompanham cada passo enquanto ela percorre a multidão. Dezenas de rostos enojados se viram para ela, mais ousados a cada segundo. Já estou me movendo antes que um homem se coloque no caminho dela. Ele se inclina o suficiente para murmurar um comentário maldoso, mas o cuspe que voa da sua boca e bate nas sardas não passa despercebido. Empurro o homem para longe dela com tanta força que me pergunto vagamente se deixei a habilidade de um robusto tomar conta de mim. Esse ato impensado fez com que, de repente, eu fique entre Paedin e o homem que obviamente está a fim de morrer. Dou um passo adiante, olhando de cima e ignorando a multidão boquiaberta ao redor da cena que eu criei. Porque a verdade é que eu não dou a mínima para o que essa corte pensa a meu respeito.
E minha reputação certamente não pode piorar. Se você ao menos respirar perto dela de novo, digo num rosnado, garanto que será a última vez. Não. A voz de Paedin atravessa cada pensamento frenético, me inundando como se alívio não fosse nada além de sua mera presença. Ela fica ao meu lado, o olhar fixo no homem que agora está com uma palidez fantasmagórica. Não, repete ela, a voz cortante. Eu é que garantirei que a próxima vez que você tomar ar para insultar a mim ou ao meu povo, será a última. E serei eu, uma comum, que acabará com sua vida de notável. Paedin o encara, parecendo ter algo formidável trançado na própria fibra do seu ser. Cada olhar está fixo nela, cada rosto espantado diante das suas palavras. Minha futura rainha acaba de emitir seu primeiro decreto. As mãos dela tremem tanto que é possível que o maldito anel acabe caindo de seu dedo. Acompanho-a pela porta dupla, fugindo da sufocante sala do trono e das fofocas da corte lá dentro. Pai acelera o passo pelos corredores luxuosos e só posso imaginar como parecemos deslocados em meio aos enfeites cor de esmeralda. O executor, seminu e envolto em bandagens, e a noiva do rei, ensanguentada e envolta numa camada de sujeira. Paedin, chamo apertando o passo. Isso só a faz virar outra esquina. Suspiro e tento de novo. Pai, espera. Ela para de repente. Trêmula. Mesmo de longe, vejo seus ombros se sacudindo, ouço a respiração entrecortada. Paedin apoia a mão na parede e estou quase chamando-a de novo quando um bando de pessoas se derrama no corredor atrás. Merda! Preciso pensar rápido, preciso tirá-la daqui antes que toda a corte encontre a futura rainha ofegando no corredor. Só a peste sabe que atribuiriam seu pânico ao sangue comum, enfraquecido. Meu olhar pousa numa porta na mesma parede em que Paedin está encostada, antes de fazer a única coisa em que consigo pensar. Certo, para cima, murmuro antes de agarrar suas pernas e jogar o corpo dela por cima do ombro. Isso consegue atrair sua atenção. É como se eu tivesse acordado uma fera adormecida. Que diabos! Ela torce o corpo e crava as unhas na pele nua das minhas costas. Me bota no chão. Vou para a porta, seguido por uma torrente de vozes. É tentador, mas no momento estou ocupado salvando seu rabo. Paedin não consegue ver o sorrisinho que surge em meus lábios, mas tenho certeza de que o escuta na minha voz quando acrescento. Por falar em rabo, como está a vista aí atrás? Grey? Nauseante responde mordaz. Escancaro a porta e entro. Você sabe que consigo ver seu pé esquerdo se contraindo, não sabe? Pai resmunga alguma coisa em resposta ao membro traidor, antes de quase bater a cabeça na porta quando a fecho. A escuridão engole cada centímetro do pequeno espaço. Coloco-a com cuidado no chão, sentindo sua respiração fazer cócegas na minha pele quente. Minhas mãos se demoram sobre seu corpo. Calos percorrem o tecido fino da blusa, puxando-o para cima enquanto minhas palmas deslizam sobre os quadris. Não consigo enxergar sua figura na escuridão opressiva, por isso simplesmente terei de me contentar em sentir cada centímetro dela. Sua voz está ofegante de um modo que me faz apertá-la com mais força. Onde estamos? Provavelmente num armário de vassouras esquecido, murmuro. Não poderíamos deixar que a corte inteira visse a futura rainha em colapso, não é? As palavras tinham a intenção de provocar, mas saem rasgando por entre meus dentes cortantes e amargas. Eu me arrependo no momento em que sinto o corpo de Paedin tremer sob minhas mãos. Ei, corrijo gentilmente, puxando a bainha da sua blusa até que ela joga o corpo contra o meu. Fale comigo. Sinto cada batida trovejante do seu coração contra o meu peito. E no instante a distração que eu tinha criado para ela se dissolve. Pai está desabando de novo, a voz embargando enquanto o mesmo acontece com a fachada de controle que costuma exibir. Eu não posso fazer isso. Não quero. Consigo senti-la balançar a cabeça em negação. Eu estava preparada para morrer. Estava preparada para que você fosse a última coisa que eu veria e agora. Não diga isso, eu a interrompo num grunhido sufocado, antes que mais algum dos meus temores escape da sua boca. Eu jamais deixaria isso acontecer. Prometi que consertaria isso e é o que vou fazer. Consertar? Sua risada é pouco mais do que um som rouco. Cai, isso não é mais uma questão de vida ou morte. Isso é, quando sua respiração falha, sei que é por causa do anel que ela tateia com os dedos trêmulos. Isso é até que a morte nos separe. A raiva toma conta de mim outra vez como uma onda. Porque Paedin deveria ser a minha morte, e não a vida de outro. Era ela que eu estava destinado a adorar neste mundo e era para ela que eu me arrastaria no outro. Mas agora Pai está amarrada a um rei, e eu não sou nada mais do que seu carrasco. Procuro suas mãos, desesperado para segurá-la por tanto tempo quanto for possível.
Concentre-se neste anel, imploro, girando o aro em seu polegar. O do seu pai, e não o do meu irmão. Até que eu descubra uma saída, gire o anel como você sempre faz. Distraia-se. Ouço-a bufar de escárnio e estremecer. Mas esse anel não é do meu pai. Não de verdade. A voz dela soa trêmula sob o peso de cada palavra. Tudo que eu pensava que sabia sobre a minha vida era mentira. E agora esperam que eu viva ao lado de uma pessoa que eu achava que me queria morta? Nego com a cabeça sem saber como ajudá-la a enfrentar a súbita descoberta de como o pai se tornou filha de Adam Gray. Não foi pelo sangue, mas pelo acaso e pelo abandono de um desconhecido. Sou incapaz de curá-la dessa confusão, dessa dor. Não entendo nada disso, continua ela apressada. Eu já deveria estar morta. Cada pessoa neste reino esquecido pela peste quer me ver morta e não num trono. Paedin suspira nas sombras, sua respiração se espalhando pela minha pele. Mas Kit está certo. Os reinos não se abrirão ao comércio se Ilha não receber os comuns de volta. Você viu como os notáveis são odiados em dor. Sinto um balanço rápido da sua cabeça. Eu queria mais do que ninguém ver o reino de Ilha unido, mesmo que o rei fizesse isso a contragosto. Mas os notáveis não aceitarão uma rainha comum tão facilmente, termino por ela. Diabos, eles não vão aceitar nem mesmo a ideia de comuns vivendo livremente em Ilha. Há um instante de silêncio antes que as palavras se derramem da boca de Paedin, a boca que não consigo ver, mas cuja forma conheço de cor. Eu achei que Kit estava enlouquecendo. Achei que ele estava de luto e com raiva. Outra respiração trêmula. Achei que tinha ordenado que você cravasse uma espada no meu peito no instante em que eu pusesse os pés naquela sala. Eu também achei, murmuro. E estava preparado para desapontá-lo. A dor na voz dela me faz estremecer. Cai, pai. Eu não tinha ideia de que era isso que ele planejava. Dedos sujos acariciam meus cabelos desgrenhados. Eu sabia um pouco sobre as dificuldades de Ilha no decorrer dos anos, e isso simplesmente porque passava mais tempo na favela do que qualquer pessoa desse castelo. No deserto, você confirmou minhas suspeitas sobre a falta de comida e de terras, mas eu não sabia que a situação era tão ruim. Sinto-a girando o anel no polegar. Você disse que ele estava diferente quando você partiu, que estava sofrendo. Que as pessoas sussurravam sobre a loucura dele, diz Paedin embaixo. As palavras seguintes são um pensamento distante arrancado da sua cabeça. Então, o que mudou? Não sei. Minha mente retorna à infinidade de papéis espalhados na mesa dele e as mãos manchadas folheando-os. Não sei. A escuridão fala a nosso favor durante um longo momento, crescendo ao redor e tomando conta de nossos ouvidos com um zumbido ensurdecedor antes que eu volte a puxar a bainha puída da sua blusa. Paedin se derrete de encontro ao meu corpo, e é como um alívio até ela admitir em voz baixa. Não sei se vou sobreviver a isso. Você já sobreviveu a coisas piores, lembro-a sério. Além disso, você não pareceu ter problemas para lidar com aquele homem na sala do trono. Você também não retruca ela e consigo visualizar perfeitamente o olhar rígido que acompanhou as palavras. Não preciso que você lute minhas batalhas. Ah, querida, respondo baixo. Sei que você não precisa, mas se vou ser seu executor, é melhor se acostumar. Ela balança a cabeça em negação insistente. Não sou rainha de ninguém. É mesmo? Meus dedos encontram seu rosto antes de descerem pela encosta lisa do nariz. Então você não faz ideia do poder que tem sobre mim. Parece que você se esqueceu de que eu não tenho poder nenhum, príncipe. As palavras dela são afiadas, como se sua respiração tivesse se transformado em uma lâmina que Paedin arrasta pelo meu pescoço. Seja meu ponto fraco, então. Você sabe que eu estou prometida ao seu irmão, sussurra Paedin, os lábios perigosamente perto dos meus. Engulo em seco sério. Por enquanto. Para sempre. Ela ofega. Acho que não existe uma saída. E se o que Kit disse na sala do trono for verdade, o futuro de Ilha e dos comuns depende disso. Inclino o rosto para encostar minha testa na dela. Sou egoísta demais para deixar você ir tão facilmente. Então finja. Meu polegar percorre seu lábio inferior devagar. Isso quer dizer que preciso arrastar você para um armário sempre que quiser tocá-la? Estou brincando com ela, tentando ignorar o gosto amargo que cada palavra deixa na minha boca. Eu me recuso a aceitar que esse seja o seu destino, e no entanto o medo se contorce em volta de mim, apertando meu peito mesmo enquanto a provoco. Porque se pai realmente se tornar a esposa de Kit, passarei o resto da vida de luto. Então provoco distrações. Desvios. Aproveito para desejá-la mais do que nunca, para o caso de esta ser a última vez que posso. Ouço o sorriso fraco começando a se esgueirar na voz de Paedin. Você não deveria me tocar de jeito nenhum.
Mas você poderia ordenar que eu fizesse isso, respondo, lentamente. Então eu estaria apenas obedecendo a uma ordem. Sua risada é ofegante, e eu memorizo o som. Os braços envolvem meu pescoço, e imagino se ela irá tocar Kitty assim. Seu nariz roça o meu, e imploro em silêncio que Paedin jamais toque o de outra pessoa. Os lábios dela mal roçam nos meus quando a porta é escancarada. Capítulo 3. Paedin. Não era o que parecia. Um suspiro fraco. Uma confirmação que faz com que o coque mal feito no topo de sua cabeça se balance. Como eu disse, não sei o que parecia porque não vi nada. Eli, digo exasperada. Você sabe muitíssimo bem o que viu. Ela coloca uma mecha de cabelos soltos atrás da orelha, como se isso pudesse me distrair do sorriso que surge nos cantos dos seus lábios. Eu só fui pegar uma vassoura, e foi exatamente isso que eu fiz. Como se para enfatizar a inocência, Eli levanta a tal vassoura e continua andando pelo corredor, enquanto eu vou atrás. Agradeço o ritmo rápido que ela impõe, me impedindo de reparar nos rostos pelos quais passamos e esfriando o rubor que pinta minhas bochechas. Minha mente se recusa a fazer qualquer coisa, a não ser repassar o momento em que a porta se abriu revelando o executor e sua futura rainha abraçados no escuro. Nos afastamos de imediato, mas não antes que Eli arregalasse os olhos castanhos ao nos reconhecer. No entanto, a ameaça de um sorriso surge no canto da minha boca. Eu o contenho com a mão antes que ele tenha chance de se espalhar. Porque quanto mais penso naquele momento constrangedor, mais engraçado parece ter sido. De fato, minha vida está uma confusão e tudo o que consigo fazer é observar os cacos na palma da mão e rir. Não ouso me olhar no espelho porque o que me espia de volta é um mosaico de cada erro, de cada tragédia desenhados na minha pele e a sombra iminente de cada um que ainda está por vir. Sem poderes. Sem pai. Sem Adena. Essas eram as coisas sem as quais eu já me esforçava para sobreviver. No entanto, é o anel no meu dedo que pode significar minha morte. Uma risada engasgada escapa por baixo da palma da minha mão, alta o suficiente para Eli lançar um olhar preocupado por cima do ombro. Acompanho-a a esmo pelo castelo onde eu só me imaginava como prisioneira. Meus dedos brincam com o ar intricado que me prende a outro homem. O anel brilha à luz, inofensivo como uma palavra que ainda não foi afiada por uma língua feroz. De todos os lugares em que imaginei estar, um trono seria o último. Uma masmorra sim. Diante do gume de uma lâmina com certeza. Porque os comuns não governam. Eles se encolhem de medo. A seriedade da minha situação atual parece desmoronar sobre mim quando viramos outra esquina. Serviçais olham, imperiais fazem cara de desprezo, a risada se dissolve na minha garganta. A felicidade foge diante do meu futuro, porque eu sou meu próprio ponto fraco. Sou odiada por todos em Ilha, e se eu for colocada num pedestal, mesmo que para salvar o reino, terão o máximo prazer em me empurrar dele. Eli para de repente diante de uma porta e eu quase sou empalada pelo cabo de vassoura que ela segura. Forçando minha mente a voltar ao presente, entro atrás dela no quarto imaculado. Bastam 2 passos para perceber que definitivamente, este não é o aposento em que fiquei durante as provas. Não. Espalhado à minha frente está o tipo de opulência com o qual pude apenas sonhar. Meus pés hesitam sobre o piso luxuoso, e meus olhos arregalam-se diante da maior cama que já vi. Relevos intricados sobem pela parede oposta cercando cada janela em arco enfileirada. Uma luz quente penetra enquanto os raios do sol se estendem pelo tapete verde como se tentando me alcançar. A cama em si ocupa a maior parte da parede à minha direita, com uma colcha floral sombreada pelo dossel diáfano. Escrivaninha, penteadeira, guarda-roupa e tapete decoram o espaço, cada peça de um branco suave e tudo muito maior do que eu imaginaria ser possível. Lentamente volto meu olhar para Eli. Que quarto é esse? E por que eu estou sujando esse lugar? Ela comprime os lábios num pequeno sorriso. São os aposentos da rainha, claro. Bom, os novos. A memória de sua majestade falecida, a rainha Íris, ainda vive nos aposentos anteriores. As palavras fazem meu estômago embrulhar e a cor fugir de meu rosto. É aqui que você vai morar. Espero que tudo esteja satisfatório? Satis. Respiro fundo antes mesmo de terminar de repetir a palavra confusa. Eli, não faz tanto tempo a ponto de você esquecer que eu acho tudo neste castelo bastante acima do meu padrão normal. Seu sorriso é muito mais astuto do que eu acharia capaz. Eu me lembro de você dizendo que tinha se arrastado para fora do lixo no dia em que a gente se conheceu. Engolindo a tristeza súbita ao ouvir as palavras dela, consigo dar um sorriso fraco. Meu coração dói ao pensar no nosso forte. No santuário que Adena e eu criamos na favela. E pensar que eu tinha comparado aquilo com lixo me deixa nauseada. Se bem que a olho nu,
Tenho certeza de que era exatamente isso que parecia, e fora por esse motivo que conseguirá permanecer intocado durante tantos anos. Agora provavelmente está vazio, frio sem o calor dela, opaco sem sua luz. Sol, areia e seu corpo sangrento e ferido no meu colo relampejam subitamente diante dos meus olhos. Pisco para afastar a lembrança, me obrigando a esquecer o som da sua última respiração entrecortada ou dos pés trovejantes dos ilianos sedentos de sangue na arena ao nosso redor. Paedin? Oi? Ergo a cabeça de súbito e me deparo com uma expressão preocupada nas feições suaves de Eli. Eu nem tinha percebido que estava olhando para o chão. Desculpe. Sim, tudo está mais do que satisfatório. Pigarreio e sigo o quarto adentro. Depois de ignorar o que tenho certeza de que é um banheiro igualmente requintado à minha esquerda, encontro uma coisa muito mais atraente para ver. Em segundos estou diante da sacada. Só depois de dar um sorriso para Eli por cima do ombro é que abro a porta de vidro e saio para a grande extensão de pedra. O ar puro toca meus cabelos enquanto absorvo a beleza à minha frente. Dessa altura, os jardins são de tirar o fôlego. Fileiras de flores se entrelaçam ao redor dos caminhos circulares calçados de pedras, cores colidindo a cada esquina. A fonte onde deixei Kit encharcado fica no centro de tudo aquilo. Kit, durante as provas para mim, ele era apenas isso. Um príncipe, sim, e uma réplica do pai apenas na aparência. Mas também era meu amigo. Um amigo que eu traí. E um amigo que eu tive certeza de que me mataria por isso e por muito mais. Mas agora ele é muito mais. Primeiro um amigo, depois um inimigo e agora meu futuro. Estremeço ao pensar nisso e em todas as implicações. Dando meia volta, eu me viro para os meus aposentos, os aposentos da rainha, e encontro Eli esperando pacientemente meu retorno. Fecho a porta dupla da sacada e me encosto nela com uma indiferença que não sinto e certamente não senti durante muito tempo. Onde está a rainha? Quero dizer, a rainha viúva? Estremeço diante das palavras nas quais tropecei. Mas Eli, como anjo que é, oferece uma resposta antes que eu tenha chance de dizer mais alguma coisa. Ela foi transferida para a ala oeste do castelo. É onde fica a enfermaria, explica em voz baixa. Mas mesmo se não estivesse doente, não ocuparia mais este quarto. Porque, como você sabe, estes são os aposentos da rainha e eu me apoio na porta. E eu serei a rainha. Isso. Eli tenta dar um sorriso fraco. E eu tenho a honra de ser sua dama de companhia. Isto é, se você me aceitar, claro. Solto uma risada exasperada e a sensação é boa. É bom sentir o corpo vibrando com algo que não seja dor, emitir um som que não seja um soluço. Eli, se eu realmente me tornar rainha, garanto que você não precisará trabalhar nunca mais. Ah, eu não me incomodo com o trabalho. Ele me mantém ocupada, admite timidamente. Além disso, eu quero servir você. Outra risada irrompe de mim, esta mais cortante do que a anterior. É mesmo? Depois de tudo? Dou alguns passos na direção dela. Você ouviu os boatos. Deve ter ficado sabendo até da verdade. Tenho certeza de que você teve seus motivos, diz Eli baixinho, evitando meu olhar. A resposta é chocante, como uma súbita onda de alívio. Engulo em seco, com medo da minha própria pergunta. Mas por que você não me odeia, como o resto de Ilha? Ela me observa, deixando um momento longo e silencioso se estender entre nós. O resto de Ilha não conhece você. E você conhece? Rebato, um pouco depressa demais. Melhor do que a maioria. A gente aprende um bocado sobre as pessoas sendo a criada delas. Em seguida ela vai até a penteadeira, puxando a banqueta e me chamando com um tapinha no tecido felpudo. Agora venha e me deixe limpar você. Obedeço rígida e insegura. Afundar nessa banqueta estofada é como voltar ao passado. Um em que minhas únicas preocupações eram sobreviver às provas e ao sangue de comum nas minhas veias. Um tempo mais simples, antes de eu entrar para a resistência e cravar uma espada no peito do rei corrupto. E é assim que sou recompensada por isso, com uma coroa na cabeça e um reino ameaçando minha garganta. Você cortou o cabelo, diz Eli baixinho, indagando. Ela molha um pano com água quente e começa a esfregar levemente o sangue seco salpicado na minha pele. Está trabalhando num ponto particularmente difícil acima do meu maxilar quando murmuro. Estava ficando difícil fugir para me salvar com o cabelo tão comprido. Digo isso em vez da verdade patética. Porque eu preferiria não me lembrar da sensação do sangue grudado tão terrivelmente no cabelo a ponto de implorar que Caio cortasse. Porque ainda empalideço ao ver o sangue, ao senti-lo encharcando as palmas das minhas mãos assassinas. Tenho medo de quando irei vê-lo jorrar da próxima pessoa que eu amo, apesar de restarem poucas a serem escolhidas, e esse pensamento é um alívio terrível. Vejo-a pegar uma tesoura fina.
Quer que eu acerte as pontas? Estão meio irregulares. Não, digo bruscamente. Depois acrescento com gentileza, obrigada. Eu gostaria de deixar assim. Eli assente, mas tenho certeza de que está se coçando para perguntar meus motivos. E se tivesse feito isso eu contaria. Admitiria porque quero manter como está. Era como a franja de Adena ficava sempre que eu a cortava. Esses fios prateados e desiguais me prendem as noites longas no forte, cortando a franja encaracolada da minha amiga, sem nada além das estrelas para iluminar. Ela ria da sensação de cócegas enquanto eu fazia uma linha torta no seu cabelo. E então nós ríamos, uma culpando a outra pelo resultado infeliz. Agora nunca mais terei esse privilégio. Por isso me agarro à memória dela nas pontas do meu cabelo. Como foi? Pergunta Eli finalmente com os olhos arregalados. Fugir daquele jeito pelo deserto? Solitário, murmuro. Aterrorizante. Ela assente devagar, enfiando uma mecha solta atrás da minha orelha. Bom, esse comprimento combina com você. E fico feliz por ter voltado em segurança. Obrigada, digo baixinho. Estou tão chocada com isso quanto a corte. Ouvi dizer. A voz dela é a personificação de um tremor. E não posso dizer que os serviçais receberam a notícia de um jeito muito melhor. Só posso imaginar, gemo. Na verdade, eu não ficaria surpresa se fosse envenenada pelo pessoal da cozinha antes de a semana acabar. Eli balança a cabeça, passando o pano com avidez pela minha pele. Ah não, eles não ousariam. Não com o rei reivindicando você como futura esposa. Me reivindicando. Essas são palavras que eu jamais achei que seriam associadas a Kit. O irmão dele, por outro lado. Sei exatamente o que é ser reivindicada pelo executor. E aceitei. Bom, isso é tranquilizador, murmuro. Ele está muito melhor, sabe? Acrescenta Eli baixinho, os olhos acompanhando a cicatriz que desce pelo meu pescoço. Tenho que me esforçar para não me remexer sob o peso da sua preocupação óbvia. Mas ela continua, misericordiosamente, depois da coroação, quase não era visto. Ficava isolado, trancado naquele gabinete. Ela se inclina, baixando a voz como se não fossemos as únicas pessoas no quarto. Ele jogava comida pela janela. Alguns serviçais encontravam a pilha das sobras no pátio. Eli continua com um suspiro. Mas isso era esperado, claro. Afinal de contas, ele estava de luto pelo pai. Os olhos dela se viram na direção dos meus antes de se desviarem depressa. E sem dúvida as visitas de Calum pareciam ajudar. Sua Majestade ouvia em primeira mão o que estava acontecendo no reino. Não precisava se contentar em apenas ler os registros. Confirmo, balançando a cabeça devagar, ainda tentando montar esse quebra-cabeça desconcertante. Então Calum visitava Kit, no gabinete dele? Bom, a princípio não, retifica ela. Ele ficou vários dias nas masmorras suportando só a peste sabe o quê. Mas acho que Kit enxergou alguma coisa nele e decidiu conversar de um modo mais civilizado. Eli encolhe os ombros. Na verdade, isso é tudo que eu e o pessoal sabemos. Nunca fiquei tão chocada e tranquila ao mesmo tempo. Esse tipo de contradição é a única reação razoável na minha vida na última hora. Porque apesar da esperança que eu sentia por ele, jamais acreditei de verdade que Kit conseguiria fazer mudanças que contradissessem tudo em que seu pai lhe dizia para acreditar. Parece que eu estava certa. Esse rei não se importa de verdade com uma ilha unida, só quer garantir a sobrevivência do próprio reino, custe o que custar. Quase encontro coragem para sorrir, porque isso é um começo. Kit tem todo o direito de me odiar depois de eu ter matado o tirano do seu pai, mas agora ele precisa de mim. Juntos poderíamos salvar este reino de algo mais do que a simples ruína. Poderíamos libertá-lo da segregação que assolou esta terra por décadas. Talvez, sem Edric aqui para alimentar o filho com mentiras e se aproveitar daquela insaciável necessidade de aprovação, Kit seja capaz de pensar com clareza pela primeira vez. E com Calum o aconselhando, ajudando-o a enxergar a verdade do seu reino, talvez haja esperança. A eloquência combinada com aquele jeito atento de escutar, é um dos motivos pelos quais o leitor de mentes é tão persuasivo. Ou talvez ele use sua capacidade para examinar nossos pensamentos, identificando como nos sentimos e como pensamos antes de dizer exatamente o que precisa ser ouvido. Baixo o olhar até a cama, onde meu único pertence está caído no chão, ao lado. A mochila suja provavelmente foi trazida aos meus aposentos por algum serviçal relutante. Mas é o diário dentro dela que mal posso esperar para mostrar a Calum. A Kit, aquele lembrete encadernado do meu pai me faz engolir em seco. É estranho pensar que o homem que eu conheci era apenas um fio no emaranhado da verdade, um que só agora começo a desembaraçar. Até recentemente, Adam Gray era apenas um pai, um curador que me ensinou a sobreviver por meio da observação e de treinamentos tediosos.
Então eu o vi morrer, e aquele momento devastador me lançou em uma vida a qual eu jamais pensei que sobreviveria. Meu pai era o líder da resistência. Só que, segundo seu diário, na verdade ele não era meu pai. Depois de ficar tanto tempo presa na minha mente, volto a atenção para Eli. E os outros membros da resistência? Imagino que alguns tenham sido aprisionados. Ela balança a cabeça, solene. Da última vez que ouvi a respeito, eles também estavam nas masmorras, mas isso foi logo depois daquela última prova, e já faz um bom tempo. Ela deixa o resto no ar, me dando tempo para imaginar cada maneira cruel pela qual eles possam ter morrido. Imagino quantos membros da resistência, quantos comuns ou os poucos notáveis que os apoiavam, foram capturados depois da batalha na arena esférica. Quantos morreram brutalmente porque, mesmo depois de anos planejando o levante, tudo deu errado. Fico de pé e me afasto das mãos gentis de Eli. Preciso falar com Kit, com o rei, Pigarreio, e com Calum. Ela parece horrorizada com a ideia. Não com essa aparência, de jeito nenhum. São necessários apenas alguns segundos para a timidez se apoderar dela de novo. Quero dizer, você fez uma viagem muito longa e precisa descansar. Eu achei que estaria morta há muito tempo, interrompo, firme. Achei que seria perfurada por uma espada naquela sala do trono. Mas não fui, e pretendo descobrir exatamente por quê. Abaixo o tom de voz até que ele se torne algo muito mais solene. Talvez não me reste muito tempo de vida, por isso não vou gastá-lo descansando. Tudo bem, então, diz Eli baixinho. Sem descanso. Mas você precisa tomar um banho antes de sair de novo pelo castelo. Certo. Toda a minha existência foi reduzida às aparências. Concordo, subitamente incapaz de me concentrar em qualquer coisa a não ser na crosta de sangue sobre minha pele. Será um alívio lavar cada resquício da traidora que fugiu para salvar a própria vida. Cada gota de sangue, suor e lágrimas derramadas na viagem traiçoeira. Quando vou para o banheiro, subitamente dou meia volta e digo: você teve notícias do Lenny? Eu o vi durante a viagem, mas nós nos separamos. Certo. Com relação a isso, ela volta o olhar até meus olhos semicerrados. Ah, na verdade, ele está aqui. O quê? Solto, quase engasgando. Onde? Eli vem na minha direção, o coque castanho balançando a cada passo. Eu conto depois do banho. Eli, milady. Ela enfatiza o título com o arquear da sobrancelha. Tudo bem, bufo, girando de novo na direção do banheiro. Depois grito por cima do ombro com um falso tom animado e absurdamente genuíno, mas só porque o sangue embaixo das minhas unhas me tira do sério. Capítulo 4. Paedin. Gotas de água pingam das pontas do meu cabelo curto, refletindo a cor prateada que imita aço derretido ao escorrer dos fios. Esfreguei cada centímetro do corpo, dedicando um bom tempo à sujeira embaixo das unhas e em volta dos muitos cortes serrilhados que cobrem minha pele. Só quando saí da água que esfriava depressa, com a pele praticamente em carne viva, que recebi a notícia de uma Eli hesitante. Bastaram alguns instantes cheios de fúria para vestir uma calça de tecido fino, combiná-la com uma túnica justa e ir até a porta. Eli foi sábia o bastante para ficar fora do meu caminho, chegando perto apenas para oferecer um sorriso de desculpas e um par de sapatos parecidos com chinelos. Agora eles grudam nos meus pés enquanto atravesso o corredor, a seda macia roçando nos pés cheios de bolhas. Passo por pessoas que não enxergo direito, jamais desviando o olhar da porta que me espera ao final do corredor. Com meus olhos focados apenas nela, vejo-o encostado na passagem, emanando tédio com o olhar fixo nas botas lustrosas. Vários segundos se passam antes que ele erga a cabeça de repente, tendo ouvido meus passos trovejantes com aquela habilidade de hiper. Seu cabelo ruivo contrasta com o uniforme imperial engomado ajustado no corpo. Mesmo com metade do rosto parcialmente escondido pela máscara branca, ainda vejo os olhos castanhos se arregalando ao me ver. É então que seu olhar é tomado por uma mistura de alegria e alívio. Ele endireita a postura e abre os braços. Princesa, que bom ver que você conseguiu voltar inteira. Meu antebraço encontra o peito acolchoado do uniforme, empurrando-o com força contra a parede. Minha voz é um rosnado baixo que nem eu sabia que era capaz de emitir, até este momento. Que infernos, Lenny! Opa, fala ele, baixinho, as mãos levantadas num gesto de inocência. Olha, se isso é por ter perdido você em dor, juro que eu estava preparado para virar aquela cidade pelo avesso para encontrar você, mas... Você sabe muitíssimo bem que não é disso que eu estou falando, digo bufando. Sem dúvida não é assim que uma futura rainha se comportaria, mas, felizmente para mim, duvido que minha reputação possa piorar. Dou as costas para o guarda, me virando para a porta e... Lenny bloqueia meu caminho. Saia, digo irritada. Bom,
Alguém já está se acostumando a dar ordens, a murmura ele, sem se mexer um centímetro sequer. Solto o ar com força. Saia da minha frente, Leni. Desculpe, princesa. Ele balança a cabeça com simpatia. Você sabe que não posso fazer isso. Empurro-o de novo. Me deixe entrar. Paedin, por favor. Respire fundo. Eu prometi, digo com a voz embargada, e minha visão de repente fica turva com as lágrimas contidas. Eu prometi vingar a Dena. Outro empurrão, este mais fraco. Então me deixe entrar neste maldito quarto, Leni. A simpatia cobre o rosto dele, envolvendo as feições como as sardas salpicadas na pele. Leni sussurra. Tenho ordens estritas do rei para não deixar você vê-la. Sinto muito mesmo. De repente fico entorpecida, com cada pensamento abafado e me sentindo distante da realidade. Meus dedos soltam o uniforme dele, deslizam para longe de seu peito. Blair cravou um galho no peito de Adena durante a última prova. Minha voz soa distante, como se as palavras saíssem dos lábios de outra pessoa. E eu vou matá-la por isso. Leni estende a mão para mim, hesitante. Segura meus ombros, me firmando. Entendo. Acredite, eu entendo. Ele solta um suspiro pelo nariz. Mas você não pode matá-la durante o meu turno de vigia. E Kit sabe que você não iria me matar para chegar até ela. Pelo menos espero que não, acrescenta Leni cético. Um som semelhante a uma risada de escárnio escapa por entre meus lábios. Claro que Kit sabia que eu iria atrás de Blair depois do que ela fez com Adena. Do que ela fez comigo. Colocar Leni como guarda é genial, realmente. Kit sabe o quanto eu gosto dele. E usou isso contra mim. Você não pode protegê-la para sempre. E quando eu não estiver nessa função, diz, devagar, você pode fazer o que quiser com ela. Mas não recomendo fazer nada precipitado. Precipitado? Zombo com o olhar em chamas. Tudo que me deu forças para continuar foi a ideia de matá-la. Não tem nada de precipitado na minha decisão, eu te garanto. Paedin, ele balança a cabeça, e seu cabelo ruivo ondula com o movimento. Isso foi antes de tudo. Antes de você ficar noiva do rei. Estremeço ao som das palavras, sentindo o peso súbito do anel no dedo. Leni passa a mão no rosto antes de se inclinar, murmurando. Você não pode mais simplesmente sair por aí matando pessoas. Não posso mais. Desta vez é ele que se encolhe diante da dor silenciosa na minha voz. Eu nunca quis matar alguém. Só me defendi. Mas ela aponta um dedo para a porta ao nosso lado. Ela é a culpada pelo que eu me tornei. Eu sei, concorda Leni baixinho, passando o braço em volta de mim. Eu sei, princesa. Sinto muito. Aceito o abraço dele, apertando com força. Meu rosto está enterrado no uniforme, e meu nariz arde por causa do cheiro da goma. Estou com medo, Leni, admito com a voz abafada. E tem todo o direito. Você sabe disso, não sabe? Ele baixa a cabeça, pousando o queixo no meu cabelo. Ninguém esperava por isso, mas estou aqui para ajudar como puder. Levanto o rosto subitamente preocupada. Por que você voltou? E sua mãe? E os mistos? Fia e Leena? Todos estão bem. Mamãe precisava de ajuda de qualquer modo, por isso Finn e Leena vão ficar com ela. Além disso, para eles é mais seguro ficar lá. Desvencilhando seus braços compridos de mim, ele me dá aquele olhar maroto. Eu voltei por sua causa, princesa. E ser jogado contra a parede não foi como imaginei o agradecimento, mas acho que a violência é uma das suas linguagens de amor. Dou um sorriso sem graça, tocada pelo seu esforço para me encontrar. Achei que você não voltaria à ilha. Quando você e o executor foram capturados na base dos mistos, nós nem sabíamos por onde começar a procurar. Leni começa a andar de um lado para o outro. Então minha mãe, Leena e Finn, acredite se quiser, me convenceram que eu seria mais útil para você aqui no castelo do que vagando por dor. Seu olhar examina o corredor e cada imperial que passa por ele. Em voz baixa acrescenta, sabíamos que em algum momento você acabaria aqui, e eu não fui identificado como membro da resistência, lembra? Nem cheguei à arena porque estava nos túneis, guiando as pessoas. E com Kalun nas graças do rei, ele garantiu que ninguém se importaria quando eu voltasse ao meu posto como imperial. Leni ri e não deixo de perceber o brilho de triunfo nos seus olhos. Assim estou aqui para ajudar no que for possível. Você, Ilha e Kalun. Eu assinto. Sorriu. Tento recolher meus cacos o suficiente para aparentar estar bem. Que bom que você está aqui. Talvez eu precise de você para me forçar a ir até o altar. O sorriso dele desaparece. Sei que é difícil, mas estamos perto demais, pai. Perto demais de finalmente alcançar a liberdade pela qual a resistência lutou tanto para conseguir, mesmo que de um jeito tortuoso. E sei que o que você queria não era um casamento. Diabos, nem mesmo virar rainha.
Mas, Leni engole em seco. Você está viva, Paedin. E eu não sabia se conseguiria chegar a tempo de ver você de novo. Dou um sorriso triste e cheio de compreensão. Achei que nunca veria você de novo também. Fico tão surpresa quanto ele quando uma risada escapa de mim. A expressão cada vez mais preocupada de Leni só ajuda